No vídeo de hoje vamos trazer aqui a opinião de Cássio Cardoso postando depois da partida e dando a real a respeito desse Bahia de Renato Paiva. Para completar, também tem aqui postagem de Pedro Henriques dando a real também sobre o Bahia, situação envolvendo o jogador palmeirense, eventual sondagem ou oferecimento para o Sport Clube Bahia e também a situação da tabela da Série A com o Bahia ganhando uma posição agora pela manhã. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. Venha com a gente. Fala, nação tricolor, uma boa tarde para vocês que seguem a gente aqui no canal Bora Bahia e hoje mais um Plantão do Bara, mas antes disso aquela dica para você que quer fazer a sua fezinha, tem várias partidas no dia de hoje, então chega junto aqui e faça a sua fezinha no site da 1xBet. Com o XBet você tem acesso a todas as possibilidades de aposta e com muita credibilidade e alcance mundial. Para completar um diferencial bem interessante, com o código BAHIA você dobra o seu primeiro depósito, colocou 20, vira 40, colocou 50, vira 100 e com esse extra, claro, você aproveita para fazer a sua fezinha, tem várias partidas interessantes no dia de hoje. Ontem, inclusive, eu falei, uma sugestão aqui nossa, Internacional e Cruzeiro seria empate, acabou sendo empate, e hoje eu trago aqui outras possibilidades. Botafogo e Vasco é clássico, mas o Botafogo tem uma leve vantagem, claro, 1,65, o empate está pagando 3,8, até Paranaense Palmeiras, isso mesmo, o empate aqui não é nada absurdo, 3,24 é outra possibilidade. Para completar, Cuiabá e Santos, Cuiabá vencendo 2,16 e empate 3,08. Várias opções bacanas, link no primeiro comentário também na descrição do vídeo. Clicou, faz seu cadastro no XBet, usa o código Bahia, dobra o seu primeiro depósito e faz a sua fezinha, beleza? Mas vamos aí ao assunto de hoje. E a gente começa trazendo o nosso tricolor de aço com imagens do treinamento que teve hoje no CT Evaristo de Macedo. Quem jogou menos de 45 minutos já treinou e tá aqui, gente. Vamos trazer aqui um pouco do que teve nas atividades do CT, tá aí. Percebam, Bahia treinamento, claro, atletas com menor minutagem, inclusive Tademi entrou durante o segundo tempo, tá Juan Chaves também, que entrou durante o segundo tempo, mas é isso, é um Bahia que vem realmente sofrendo nesta Série A, é um Bahia sofrível, é um Bahia que no segundo tempo, inclusive, foi passageiro da agonia contra o Grêmio, e a verdade precisa ser dita. 2-1 ficou barato, é um Bahia que não consegue se impor em casa, não consegue fazer o dever de casa, e tá aí, treinamento no CT Evaristo Macedo, o Bahia tem muito a evoluir para precisar escapar de eventual desastre no fim da temporada. Por falar em desastre, tá aqui, gente, a situação da tabela, e tem uma situação curiosa que é o Bahia ganhando uma posição depois da partida que aconteceu hoje pela manhã. Corinthians perdeu em casa para o Bragantino por 1-0. Essa partida já se encerrou. Com esse triunfo aqui, gente, o Bragantino chegou à quarta posição com 23 pontos. E o Corinthians, como perdeu de 1-0, acabou se igualando em saldo de gol com o Bahia. Tinha um saldo a mais, estava com -5, mas com a derrota ficou -6 e -6, mas o Bahia ganha em números de gols pró. Então, diante disto, o Bahia vai para a 14ª posição, se mantém, e o Corinthians 15º. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que Cuiabá e Goiás, vencendo, o Cuiabá joga hoje contra o Santos e Goiás joga segunda-feira contra o Curitiba. Quem vai para a zona de rebaixamento é o Corinthians, e o Bahia vira porteiro da zona. Interessante, o Bahia não se ajuda, mas acaba que a tabela consegue fazer o que o Bahia não faz. Outra informação que eu trago agora é sobre o jogador vinculado a Palmeiras, que teria sido oferecido ao Bahia. Vamos trazer, gente, essa informação aqui do setorista Lucas Tanaka, que cobra inclusive muito o futebol mineiro e o Atlético Mineiro. Tá aí, ó. Tabata recebeu proposta do Cruzeiro, sondagens de Bahia e um time de fora. O Palmeiras recusou a proposta do Cruzeiro, pois o clube mineiro aceitou pagar no máximo 200 a 250 mil de salário. Tabata quer se transferir, o Palmeiras aceita liberar, mas só em condições boas para o clube. Informação da proposta do Cruzeiro foi antecipada pelos amigos Samuel Venâncio e Infos Palestra. Tá aí, gente. O jogador, claro, não vai ser a solução de nossas questões, mas poderia vir para agregar. Tem apenas 26 anos, tem contrato com o Palmeiras até junho de 2026, um contrato relativamente longo. Tem jogado pouco nessa temporada, foram apenas 5 jogos, e a impressão que eu tenho é que eventualmente viria uma proposta por empréstimo dividindo o salário. O Palmeiras quer um pouco mais, não aceitou proposta do Cruzeiro, e pelo menos com base na informação de Lucas Tanaka, teria havido sondagem do Bahia, mas só a partir de amanhã para a gente saber quem efetivamente vai vir, que é quando abre a janela de transferência a partir de 3 de julho até 2 de agosto. O Bahia precisa trazer é jogador que resolve em curto prazo. Jogador em meio de temporada precisa vir já dando resposta. Não adianta vir para se adaptar, para ganhar ritmo. Eu acho que isso está mais do que claro. O Bahia precisa de respostas urgentes. Então, a avaliação, além de qualidade, tem que ser o tempo de resposta, e assim a gente deseja e espera. E a obrigação do Bahia se reforça nessa janela
tenho cansado de falar sobre isso. Se não se reforçar, não tem para onde correr. Vai lutar contra o rebaixamento até o fim do campeonato. A informação que eu trago agora é sobre postagens de Pedro Henrique, que foi vice-presidente do Bahia gestão 15 e 17, e depois trabalhou na gestão Guilherme Bellintani como executivo do clube, e ele resolveu fazer uma análise pertinente sobre o Bahia depois da partida contra a equipe do Grêmio. Tá aqui, gente. O Bahia há anos não tem um semestre tão ruim quanto esse. O trabalho de Paiva é muito ruim. O desequilíbrio do elenco também não ajuda e quem questiona ainda é criticado. Tá certo. E aqui depois ele complementa essa postagem com a seguinte mensagem: condescendência e viralatismo são ingredientes certos para um fracasso retumbante. Que na janela mudanças substanciais ocorram ou a fragilidade do que foi desenvolvido até aqui será ainda mais escancarada. Tá aí, gente. É a situação de momento, traz um retrato do que a gente tem visto nesse exato momento. É um Bahia extremamente frágil. É um treinador que não consegue fazer o time evoluir, pelo contrário, o Bahia é uma presa fácil contra adversários. Os adversários conseguem construir com muita facilidade contra o Bahia e traz o arremate que a gente tem trazido muito aqui também. É preciso reforçar nessa janela. Se não se reforçar, as fragilidades vão ficar ainda mais escancaradas. Afinal de contas, os adversários, inclusive, vão se reforçar. E o Bahia, se perder esse time, vai seguramente, uma pena, mas seguramente, lutar para não cair. Outra informação que eu trago agora é sobre a opinião do nosso parceiro Cássio Cardoso, comentarista da Sociedade da TV Aratu, e também resolveu falar sobre o Bahia. E trouxe algo sobre o treinador Renato Paiva que eu acho extremamente pertinente. Até comentei sobre isso em postagem tempos atrás. E tá aqui, gente. Vamos trazer aqui essas postagens de Cássio Cardoso. Bahia 1, Grêmio 2. Depois do primeiro tempo que foi bom, de poderia ter vencido, mas se complicou com a performance da defesa, em especial de Vitor Hugo. O Bahia implodiu no segundo tempo e foi dominado pelo Grêmio. Quando parecia que seria salvo pelo gol, veio o castigo. Resultado justo. E aqui o detalhe que eu acho interessante. Renato Gaúcho mudou o posicionamento do Grêmio no intervalo sem trocar peças. E aí, o time gaúcho engoliu o Bahia. Renato Paiva não soube reagir a isso. Tirou Tassiano, que não joga terça, deixou Cauli esgotado, fez substituições que não fizeram o Bahia mudar o cenário. Aqui ele continua. Mesmo que Daniel esteja saindo, ainda é jogador do Bahia. Entrou bem nos últimos 2 jogos, ficou no banco hoje. O aproveitamento do Bahia deve colocá-lo na zona de rebaixamento ao fim da rodada. Ele arremata aqui. A pressão sobe no CT Evaristo de Macedo, janela abrindo segunda, é crucial para a permanência do Bahia. Existe um duelo do que tem sido mais frágil, elenco ou técnico. O Bahia na janela tem a oportunidade de agir. Sem ação, o Bahia vai fixar a residência na zona de rebaixamento. Disse tudo, Cássio Cardoso. Trouxe um apanhado geral do que a gente também enxerga desse Bahia. E aqui a gente pode trazer vários destaques. Primeiro sobre o jogo e sobre Renato Paiva. Há um tempo a gente já tem falado sobre isso. Ele não consegue ter leitura durante o jogo. Isso é assustador. Ele não consegue se ligar no que é a dinâmica do futebol brasileiro e reagir. Renato Gaúcho reagiu, mudou e ele ficou como passageiro da agonia. Não conseguiu trazer antídotos às mudanças de Renato Gaúcho e não à toa, o Bahia foi sofrível em um segundo tempo onde 2-1 ficou barato. Além disso, Cássio Cardoso traz aqui, e é sim bastante pertinente, é sobre a pressão, porque há de fato um duelo. Quem é mais frágil, o elenco ou técnico. Bota um empate técnico, digamos assim, o elenco é frágil e o treinador ele aprofunda o que já é frágil, ele não consegue amenizar, ele acaba dificultando, aprofundando mais ainda o que já é cobertor curto. E para completar o que ele traz aqui, a gente não vai cansar de falar, a gente está aqui para cobrar também, é que se o Bahia não se reforçar nessa janela, foi o que ele trouxe muito bem. O Bahia vai fixar a residência na zona de rebaixamento. Responsabilidade imensa do Bahia, da nova gestão, do Grupo City na condição de investidor. Todos os alertas estão sendo dados, os números falam por si só. Em campo, a gente vê um Bahia cuja fragilidade grita aos 4 cantos, como se diz brincando, até as pedras estão percebendo como o Bahia é frágil. E se não se reforçar, eu falo reforço, não é apenas contratação, é reforçar, é elevar o nível técnico do elenco em qualidade, quantidade, trazer mais opções e aí passar a avaliar, pelo que se diz, o trabalho de Renato Paiva com elenco, entre aspas, completo e mais opções. Diante disto, a nação tricolor fica, como se diz, de barbas de molho, porque o cenário é periclitante e o clima é terrível para enfrentar o Grêmio terça-feira pela Copa do Brasil. Então tá aí, tanto Pedro Henrique como os Cássio Cardoso trouxeram aí uma análise completa, bastante pertinente do que a gente tem visto desse Bahia. Passageiro da agonia em campo. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Claro, se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral. Acabou de assistir, não vacile não. Clique aqui no link, fixado no primeiro comentário, faz o cadastro no XBET, usa o código Bahia, dobra o seu primeiro depósito e faz a sua fezinha. Tem várias possibilidades bem interessantes em jogos hoje à tarde. Você tem a chance de repente, ganhar um extra nesse fim de semana. Vá na manhã
e faça a sua fezinha. Tamo junto, saudações colores e até a próxima.